são os dados quantitativos e qualitativos do laudo neuropsicológico. Vocês podem, né, estar pensando assim, Nicole, mas isso é tão óbvio, né, porque todo laudo tem que ter isso. Pasmem, gente, eu tenho pego laudos que não contêm, às vezes, dados de anamnese, que vão direto para a apresentação dos dados dos testes ali e uma conclusão no final. Não pode. Então, os dados qualitativos, eles são esses dados de anamnese, da história do indivíduo, de exames anteriores, do relato da escola, né, das observações clínicas de vocês e das observações qualitativas que vocês tiveram durante a aplicação dos testes também, né? Porque um teste neuropsicológico, apesar de ele ter um construto, né, que busca aí avaliar uma função cognitiva, ele pode ser prejudicado por diferentes dificuldades e situações junto com o nosso paciente durante o momento da avaliação. E isso, por exemplo, é um dado que é qualitativo. Então, a gente falar brevemente sobre o contexto de como foi a aplicação daquele teste, se o paciente se recusou a fazer, ou se o paciente se desconcentrou muito durante a aplicação, ou se ele pediu para interromper, né? Seja lá o que for, isso é muito importante, porque tudo na avaliação, anotem essa informação que é super, super, super relevante, tudo na avaliação neuropsicológica é informativo. Então, não tenham medo, né? Se algo, digamos assim, não sai de acordo com o planejado do que vocês queriam que acontecesse na sessão, do que vocês queriam aplicar, o paciente se recusou a fazer, né? Criança pequena, a gente tá falando também, acontece isso. Isso é um dado super importante, qualitativo, que vai te ajudar certamente no teu diagnóstico. Então, assim, não tem nada na avaliação neuropsicológica que não se salve, que a gente não possa aproveitar como dado qualitativo de avaliação. Segundo ponto, o que são os dados quantitativos, né? Os dados quantitativos são os dados dos testes. Então, a gente tem alguns tipos de dados quantitativos, tá? Os dados que são brutos, acertos, erros, velocidade de resposta, velocidade de execução, tá? Dos pacientes. E nós temos os dados que são inferenciais, que eles não são brutos, ou seja, eles são dados que somente eles já nos informam aspectos que são de como está o desempenho do paciente perante a norma, perante o que é esperado para a idade dele. Outros dados inferenciais, por exemplo, o percentil, que ele indica ali exatamente aonde o paciente está perante o grupo, quantas pessoas, qual a porcentagem de indivíduos na população controle, na amostra controle, que tá ali, né, com desempenho inferior a ele. Então, esses são os dados quant. E agora a gente vai falar por que eles são tão importantes. Os dados quant, eles são muito importantes porque eles dizem respeito à objetividade do que a gente está falando. Pode ser, sim, uma observação, a nossa opinião profissional sobre como está aquela função cognitiva, o comportamento do nosso paciente. Isso é válido. Mas qual é uma das grandes vantagens da avaliação neuropsicológica? É a gente ter métodos que são padronizados de mensuração do comportamento. Por esse motivo, a gente não pode menosprezar a importância desses dados quantitativos realmente aparecerem tais quais como eles precisam aparecer, porque isso faz com que a gente possa justificar, comunicar, tanto para um colega quanto para a comunidade, que a gente verificou objetivamente aquela informação e que essa informação fez sentido para a gente na nossa interpretação clínica.